Bitcom TV. Passa no seu smartphone. Muito bem, olá você, bom dia, 10 horas e 15 minutos, manhã hoje de quarta-feira, dia 28 de outubro, dia bonito aqui na cidade de Caxias do Sul, destacando para você que a temperatura está na casa dos 19 graus. A partir de agora estamos iniciando mais uma edição do Sabe Caxias by Bitcom. Sabe Caxias by Bitcom, com Miguel Brambila e Edinho Soares. Isso mesmo, estamos iniciando mais uma edição do nosso Sabe Caxias by Bitcom, 10 horas 16 minutos. Um grande abraço para você que se integra a partir de agora. Estamos nas plataformas digitais, estamos no Facebook, estamos no Instagram, no Twitter e, claro, também em nosso canal do YouTube. Muito fácil, basta você acessar lá Bitcom TV. Lá no YouTube você coloca um inscrito no canal, alerta, coloca o sininho para tocar, né, para te comunicar, para avisar quando você vai estar no ar. No Facebook você coloca aqui curtir, ver primeiro, aí você será notificado já imediatamente assim que inicia-se as nossas lives, né? Assim que a gente dá início a tudo isso. No Instagram você coloca lá seguir, vira seguidor, né? Aí já você também recebe o alerta das nossas transmissões. Aí você fica engajado junto com a gente, fica acompanhando todas as nossas movimentações, nossas programações por aqui. Temperatura subindo, ganhando um certo fôlego no horário da manhã, estamos nos aproximando da casa dos 20 graus de temperatura. Tivemos temperaturas baixas neste amanhecer. A previsão do tempo destaca que amanhã será um tempo fechado, nublado, umas passagens de nuvens que aqui se farão, que poderão trazer um chuvisqueiro, né? Um tempo mais fechado na quinta-feira. Sexta-feira em diante, até já visualizando a próxima janela, na próxima quarta-feira, nós vamos ter as médias mínimas da casa dos 10 graus e as temperaturas médias máximas beirando a casa sempre de 20 graus, com exceção da quarta-feira, terça e quarta-feira da semana que vem, que vai romper a barreira dos 20 graus. O que está acontecendo lá na Argentina, na Patagônia? Evidentemente que é já muito perto, né, da Antártida, é muito perto já lá da extremo sul, está nevando. Está ocorrendo esse fenômeno meteorológico de neve. E isso vai trazer uma massa de ar polar, uma massa de ar mais fria para a região do estado, que já estamos sentindo esses efeitos, que vai fazer com que as temperaturas fiquem mais baixas. Inclusive, algumas projeções estão apontando, algumas pessoas que estão trazendo projeções referentes às condições climáticas, que o dia de finados ou no final de semana, podemos até mesmo no domingo, talvez, ter picos de 5 graus de temperatura, que vai também trazer o dia de finados com uma característica de dia mais frio nas primeiras horas da manhã. Inclusive, já é perceptível, né, que está com as temperaturas mais baixas. Mas a gente vai atualizando tudo isso no continuar dos dias e vamos trazendo um índice de acertabilidade muito mais preciso. Cabe destacar também que hoje nós estamos na quinta, na quarta, amanhã quinta-feira, depois da manhã sexta-feira já vamos embarcar em mais um feriadão. Feriadão atípico, né? Um feriadão de finados, muito diferente dos demais feriadões. Depois desse feriadão, é o último feriadão do ano, né? Porque posteriormente o dia 15 cairá no domingo, será período eleitoral, né? Próximo feriado que nós teremos de novembro, e aí já embarcaremos dezembro, aguardando as festividades de Natal e final de ano. O último feriadão é esse, né? O último feriadão é esse. O que chama atenção também para os supersticiosos, novembro vem aí e vai trazer a sexta-feira 13, bem na época do Halloween e tudo mais, né? Vai ter esse gancho já da sexta-feira 13 cair na sexta-feira em novembro.
assunto. Dito tudo isso, nós vamos agora cumprimentar ele, Miguel Brambila, está lá do outro lado, está do lado de lá, no sentido de nós estarmos conectados através, né, Miguel, de todo o nosso trabalho que nós estamos desenvolvendo aqui pela nossa Bitcom TV, está conectado junto com a gente por videochamada, está lá no seu home studio e mais uma vez participa de nossa programação. Miguel Brambila, bom dia especial para você, meu irmão, bem-vindo à nossa programação. Bom dia especial para você também, meu amigo querido Edinho Soares. Bom dia para todas as criaturas, amigas e todos os irmãos que estão junto conosco aqui nas nossas transmissões da Bitcom TV, né? Como você disse aí, por todas as plataformas digitais e numa nova modalidade, né, de consumo de conteúdo. Como temos dito aí, hoje em dia, com o acesso ao streaming, tudo que você faz é um documento histórico. Antigamente, na televisão ou no rádio, não se tinha acesso ao que se fazia. Hoje você pode ouvir diariamente, em qualquer horário, programas anteriores, você pode cobrar, inclusive, os comprometimentos. Tudo é documentado e tudo é documentário imediatamente, né? Tudo é documentado e tudo vira documentário. Então é muito legal isso. É uma nova forma de se trazer aí informação. E é um prazer sempre estarmos juntos, meu caro Edinho Soares. Bom dia a todos. Esses 5 graus aí é assustador, Edinho. É verdade, Miguel, tá essa projeção possível para este domingo de as temperaturas chegarem a casa de 5 graus para o domingo, né? Num efeito mais expressivo dessa massa que se desprendeu e está se locomovendo, mas nada agravante, até porque na quarta-feira já está sinalizando, na quarta-feira da semana que vem, né? Temperaturas já beirando a casa dos 25 graus, então ela já vai perder os seus efeitos nesses próximos dias. Miguel Brambila, nós temos assuntos muito interessantes a pautar, né? Nós vamos falar sobre judicializações, tá? Inclusive hoje, reverberando-se sobre os assuntos de ontem, segue-se, né, ao apelo para que não precise chegar a fins jurídicos sobre as decisões da vacina. No estado do Rio Grande do Sul também tem uma judicialização no setor da educação e serão pautas que vão nortear a nossa programação, vão fazer o norteamento de todo esse nosso trabalho, toda a nossa programação. Mas eu gostaria desse exato momento que você pegasse do seu bolso, logo após você sorver, né, mais um gole de café, você pegasse do seu bolso o nosso Momentos de Sabedoria, esse livro tão querido que traz uma informação tão importante para que nós pudéssemos trazer para a nossa população mais uma temática dos nossos Minutos de Sabedorias aqui na manhã. Legal, Edinho. Vamos então ao Minuto de Sabedoria. Opa, esse é o papel higiênico. Peguei do bolso errado, com licença. Aqui. Antigamente você usava o lenço de pano, né? Você é do tempo e pente, né? Mas desculpa de Desculpa lhe interromper. Segura esse papel higiênico, se bobear até o final do programa a gente vai precisar usar, porque a gente vai falar cada coisa aqui que, olha, o pessoal vai dizer assim, só pode ser igual a música satírica que a gente tem aqui, né? Tudo vindo aqui. Qualquer besteira, né? Já estamos preparados, Dinho, né? É isso aí. Muito bem. Esteja certo de que a felicidade de sua vida não pode vir de fora. Você só poderá encontrar a felicidade quando souber fazê-la nascer dentro de seu coração, quando aprender a ajudar a todos indistintamente com suas ações, suas palavras e seus pensamentos. Pense positivamente, desculpando a todos, e sentirá a maior felicidade de sua vida na alegria de viver bem. Legal, né, Edinho? Se conseguíssemos esta linha estável de pensarmos sempre bem, de sermos sempre positivos, a vida seria bem melhor. Então nós vamos, na média, tentando atingir esses caminhos, não é? Pensar positivo traz resultado. É verdade. Esses dias atrás, Miguel, observando-me, auto-observando-me, a gente tem que fazer essas auto-observações. Eu estava num período, né, num momento que estava um pouco triste. Aí eu peguei, né, e fiz uma mentalização sobre essa tristeza e olhei assim, como é que pode, né? Ontem eu estava feliz. Ontem eu estava alegre, eu esboçava felicidade,
eu tinha uma autocrença, né? Eu tinha uma autoconfiança desenvolvida, estava projetando coisas, mas hoje parece que está sem sentido, sem sabor. Aí a gente faz sempre esse olhar profundo no horizonte, né? Como estou fazendo agora, olhando pela janela do nosso estúdio. E a gente sempre fala assim, né? Poxa, hoje o dia não tá legal. Hoje o dia não tá bom. A gente tenta projetar que é para fora, né? A gente tenta dizer assim, o dia hoje não tá legal, jogando para fora. Mas a verdade, o dia é o mesmo, né? O sol é o mesmo, o vento é o mesmo, as posições dos prédios, né? Das casas, das moradias é o mesmo, aonde você mora é a mesma, a família é a mesma, nada mudou. É as mesmas coisas. Aonde é que está habitando esta infelicidade? Aonde é que está habitando esse sentimento? Só pode ser dentro de nós. Então não é o externo que está errado. Passa a nos olhar para dentro de nós e ver que é a internalidade da gente que está desencontrada. E pode ter um sentimento que está internalizado. Então, quando a gente trabalha as internalizações, quando a gente trabalha dentro de nós, a gente modifica o externo de nós. Né? Como é que, em determinado momento, o mundo sendo o mesmo, né? Sendo o mesmo, estava feliz, cheio de projetos de felicidade, e depois de determinadas horas de um outro dia estava triste. O que são esses fatores que determinam tudo isso? Aonde eles estão armazenados? Só pode ser dentro de cada um de nós. Então, trabalhar dentro de si, trabalhar o que está dentro de você, colocar, injetar, se autoquestionar. A gente tem um grande avanço a ser feito ainda em sociedade, de que nós não devemos encarar nossos problemas, nós queremos botar tampões em cima de nossos problemas. Não façam isso. Os problemas sempre vão estar ali, medite sobre eles. Projete sua mente, né, em momentos de tranquilidade para fazer as averiguações de suas dificuldades. Permita-se olhar, né? Peraí. Eu não quero ver isso. Não, traga para cá. Eu quero trazer. Desculpa estar de olhos fechados, é que eu faço isso de olhos fechados. Traga para a tua frente, analise, pondere, pense. Se você tem que esbravejar, esbraveje ali. Se você tem que colocar racionalidade, racionalize. Resolva essa questão ali para você. Faça a resolução, busque a forma de resolver, que ela se resolverá dentro de você. E você sentirá paz e tranquilidade. Se amainará, trará para você harmonia e paz. E você vai ver que dias lindos que nós estamos perdendo com tudo isso. Porque é dentro de nós. E vai passar 5, vai passar 10, vai passar 15, 20 anos e vai continuar ali. Quando você bota um tampão, você não resolveu. Você vai ter que buscar e voltar a resolver esses problemas cedo ou mais tarde. Ou eles, né, vão no seu corpo, no seu organismo, vão se traduzir em doenças, cânceres, depressões e todos os tipos de angústias, e você vai ficar uma pessoa rançosa. Isso nós não queremos. Verdade. Miguel. Momentos filosóficos, Edinho. Não vou acrescentar nada porque você foi perfeito, Edinho. Muito bem, isso mesmo. Bacana, Miguel. Vamos começar nas temáticas dos nossos assuntos. Judicializações é o tema da nossa programação de hoje. Ontem o Maia tentou dar um passo, né? O Maia está muito delicado nos passos deles, eu não sei, ele está muito fala e não fala, digo não digo, costuro e não costuro, estou aqui para tentar selar a união, mas estão tentando evitar que a vacina vá realmente para a judicialização, Miguel. Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, que sentou em cima dos milhares de processos de impeachment, milhares não, né? Vários, né? Milhares é um exagero. Pelo menos deveria ter dado a oportunidade do plenário discutir essa questão. Assim como no STF já não se tem mais decisões monocráticas, já houve uma mudança no regimento da casa, nós damos muito poder ao presidente da Câmara dos Deputados. O temor que ele tem, nós já dissemos aqui neste programa, é o contra-choque. Ambos os presidentes da Câmara dos Deputados que presidiram o impeachment, o Ibsen Pinheiro, em memória, né, o gaúcho Ibsen Pinheiro, que não soube explicar por que recebeu uma caminhonete. Eu me lembro que quando o Collor sofreu o processo de impeachment, em seguida o deputado foi cassado, né, virou vereador em Porto Alegre, foi ex-presidente do Internacional, mas não ficou manchada a sua imagem, recebeu uma propina, sim, e foi cassado. E o Eduardo Cunha, né, está preso, né, e processado, mesmo que em prisão domiciliar, também, depois no contra-choque. Todos estão no mesmo barco. Rodrigo Maia quer ser presidente do Brasil também.
está esperando o seu momento, está levando com os dedos e não quer sofrer o contra-choque de um processo de impeachment. Positivo ou não, positivo que eu digo é eficiente, não é que termine com a cassação do presidente ou a sua demissão, eficiente, que resolvam as questões, que tornem transparentes as ações políticas. Rodrigo Maia é um político que fala de acordo com aquilo que a população quer ouvir. Ele é um homem inteligente. César Maia foi prefeito do Rio de Janeiro, e o Rio de Janeiro a gente sabe muito bem o que é ainda hoje, né? Não está na lista das denúncias o César Maia. Rodrigo Maia tem uma vertente política importante, tem compreensão, mas, porém, uma inação muito grande no sentido de realmente fugir de vários assuntos e ficar jogando panos quentes em coisas que precisam ser resolvidas, Edinho. Tem bastante coisas muito pontiagudas, né? Inclusive o próprio presidente já não está se manifestando quanto a isso, né? Há ainda esses travamentos, as questões para serem solucionadas. A contrapartida, já temos esta missão de entender sobre os investimentos públicos federais na saúde. O hospital de ontem foi um estopim para apresentar uma realidade que as pessoas muito ouvem falar de universidades, né? Olha, foi tirado dinheiro da universidade, foi tirado, né, o investimento da sociedade, mas diz que os hospitais já vinham sofrendo, né, com diminuição de aportes financeiros por parte do governo federal há muito tempo. E essa instituição federal já tinha recebido diversos alertas de possíveis incêndios. E ontem se consumou, lamentavelmente, né? Se consumou com tudo isso e pacientes com Covid-19 vieram a óbito. O Hospital Público no Rio de Janeiro, bom sucesso, a falência da instituição está ligada à corrupção. Como dissemos ontem, uma balança comercial positiva aumenta também o bolo da corrupção. Ou seja, mais queijo atrai mais ratos. Na verdade é isso, Edinho. Na verdade é isso. Então, o Brasil precisa acabar com a corrupção. E os presidentes se elegem com esta bandeira, desde o tempo do Collor, o caçador de Marajás, que acabaria, não era só a inflação. Se você tiver dinheiro, se você tiver uma economia saudável, o controle governamental se torna mais fácil, a compra e venda de dólares, o controle das commodities, os incentivos na produção. Aqui nós estamos à mercê, por exemplo, que temos dito, de fazer a dança da chuva. Onde está, por exemplo, o investimento em irrigação no Brasil? Irrigação geral, para que a gente não fique à mercê aí dessas mudanças climáticas que estão acontecendo. Eu não lembro, por exemplo, de um finados com 5 graus de temperatura. Desde os tempos de criança, eu lembro que íamos ao cemitério fazer as homenagens lá aos nossos queridos parentes, né, desencarnados, que estão no plano espiritual, e um calor sempre infernal, né, um calor, dificuldades, aí o suor, eu lembro, várias vezes fiz coberturas da movimentação de finados, 5 graus, nem mesmo a expectativa, mesmo que não se consume. Então veja bem que essa neve na Patagônia ela avança. Nós estamos no verão no hemisfério sul. É um verão não, primavera, em direção ao verão. Mesmo que quanto mais ao sul tenhamos o degelo das calotas, isso tudo afeta inclusive a política nacional, investimentos na área da saúde e outras questões que precisam ser observadas num debate mais amplo sobre tudo, mas não uma reforma sobre tudo, uma rotina, como você faz no seu dia a dia, no trabalho, no dia a dia, nos grupos que você faz parte, a conversa, o diálogo. E o que está acontecendo no Brasil já há algum tempo é a polarização constante, Edi. Olha, e saber até onde esses pontos vão, até onde isso vai chegar, acho que é uma pergunta que todos nós vamos fazer. A contrapartida, nós temos necessidades urgentes sanitárias nesse país, urgentíssimas. Nós temos ainda situações de levar até a casa das pessoas, né, água encanada para todo mundo. Nós temos as questões ainda de resolver esse problema sanitarista nacional. Nós temos essa situação muito grandiosa. E nós temos um problema habitacional muito grande, Miguel Brambila. Tem pessoas, exemplo, né?
Eu vou utilizar o Rio de Janeiro como exemplo, mas nós poderíamos citar toda aqui a nossa cidade de Caxias do Sul também como exemplo, mas lá no Rio de Janeiro está mais agravado. Milicianos, traficantes estão tomando e invadindo essas áreas públicas ou muitas vezes áreas rurais privadas e vão loteando, vão vendendo, vão colocando prédios, vão levando as pessoas e a cidade não acompanha tudo isso. Não chega o esgoto, não seja água, não chega uma água decente e a favelização vai aumentando cada vez mais porque não está nem sequer preocupado, não há uma organização, um plano federal, um plano estadual e planos municipais para se colocar tudo isso, né, para poder reverter em benefícios para a sociedade. Então a gente está vendo uma degradação social muito grande. A gente observa que não há nem sequer hoje, né, como estender, levar a saúde a todas essas pessoas, porque muitas vezes essas áreas são invadidas, são tomadas conta desses loteamentos irregulares, essas localidades de irregularidade, e depois como é que o poder público vai conseguir levar o UBS? Como é que o poder público vai levar a educação? Aí você vai dizer, mas é dever de levar. Eu concordo com você, é dever, mas com estratégia, e dá para ver que as cidades estão inchando cada vez mais e nem sequer as municipalizações conseguem avançar com as políticas para chegar até lá, porque falta recursos. Como nós vamos conseguir empoderar municípios para que municípios consigam se desenvolver, porque depende dos repasses muitas vezes de ordem federal, e os repasses diminuem. A contrapartida, os recursos municipais vêm através de IPTU, através de ISSQN, são de receitas minoritárias para poder atrair recursos que muitas vezes são utilizados para financiar alguns microprogramas ou pequenos programas, mas a maior parte dos recursos vai para poder pagamento de folha, né, de folhas dos seus servidores públicos. Agora paramos para analisar, Miguel Brambila. Hoje nós temos secretarias de habitação de diversos municípios estagnadas, paradas, sem poder cumprir com as suas ordens, virando só ali um cabide, um local de cabidade de emprego. Nós estamos vendo também a questão, né, do destravamento fundiário não acontecer nesse nosso Brasil, para poder, né, regularizar essas áreas e dar. As áreas estão avançando, estão sendo loteadas em diversas localidades, a saúde não chega lá e muitas vezes o povo fica à mercê de tudo isso. Então a gente vê que essas situações de saúde, de educação, de habitação, uma moradia digna para as pessoas são coisas importantíssimas e o governo federal não pauta nada disso. Nós não vemos o governo federal falando de programas nesse governo. Nós não estamos vendo um presidente debruçado falando de programas habitacionais, programas para... A única questão é do destravamento para que possa gerar emprego, mas a custa da míngua do salário do trabalhador, Miguel. Isso é geral, Edinho. Nós esquecemos a Constituição. Nós avançamos na direção da politicalha, e porque o dinheiro, com a intenção saudável, resolve. Não é o dinheiro que resolve tudo. A intenção é que resolve, porque mais dinheiro, mais queijo, mais ratos. Preciso saber isso. Se não tiver um sistema que acabe com a corrupção, nós não vamos avançar. Então precisa uma fiscalização maior, rapidamente falando, porque é simples, mas não é tão complicado assim, mas acontece que ninguém quer fazer isso, ninguém quer resolver o labirinto, ninguém quer sair do labirinto. Você veja que os países que saíram da Segunda Guerra Mundial destruídos pelo bombardeio nazista se reconstruíram rapidamente, e até mesmo a Alemanha, vítima de si própria e devendo aí altos custos para pagar os prejuízos que causou na Segunda Guerra Mundial, conseguiu, com uma cultura de unificação, de trabalho e de um esforço coletivo, reunificar-se, mesmo com o Muro de Berlim, que caiu nos anos 80, e se reconstruir como nação. Então, tudo isso, Edinho, depende de uma cultura nacional. Aqui nós vivemos numa república de bananas, onde todo mundo... Basta você ver aí as eleições municipais, né? A constante tentativa de eleição e reeleição, o pessoal se apega ao poder como um caramujo. E não resolve. Então não é... precisa melhorar a intenção para você ter... Muita gente pensa, por exemplo, se eu ganhar na loteria, né, eu serei feliz, vou ajudar todo mundo. E não ajudam, né? Passam muitas vezes a ter mais infelicidade porque não sabem lidar com aquela questão. É preciso melhorar a intenção. É preciso, melhorando-se a intenção política, a honestidade política nesse país, nós teremos resultados mais positivos coletivamente em todos os sentidos. Saúde, educação, habitação, tudo isso que a sociedade precisa, meu caro amigo.
E ainda, Miguel Brambila, estão buscando meios aí de colocar um projeto para que esse projeto venha diminuir a pena por quem for flagrado com lavagem de dinheiro nesse nosso país. É isso que estão fazendo, né? É essa situação que estão fazendo. Eu gostei muito do que você disse aí, você pegou uma palavra hoje bastante expressiva, que eu gostei dessa colocação. Quanto mais queijo, o que acontece? Mais queijo, mais rato, né? O que se faz nas pequenas propriedades que não têm condições de ter grandes silos para cuidar dos grãos, onde se armazena milho? Se coloca gatos, porque você não pode espalhar veneno por tudo, né? Então, o que acontece no interior, onde tem a plantação de milho e grãos, onde os ratos querem tomar conta? Você coloca gatos, né? Você coloca, enfim, fiscalização. E é o que se faz realmente para cuidar. No Brasil, se quer acabar com a instituição policial, e nós temos dito isso, né? Basta você ver aí essa questão que está avançando do Rio de Janeiro para outras coletividades, inclusive em Caxias do Sul, com vários casos acontecendo de disputas de gangues. Daqui a pouco eles vão começar a culpar a polícia de violência, né? E isso aí vai ser plantado pela bandidagem. E nossa política está disfarçada. É o crime do colarinho branco, não se fala mais nisso, se banalizou o caixa 2, etc. A população vai ter que aprender a lutar, vai ter que aprender, senão nós estaremos indo na direção da pobreza extrema cada vez mais, até sofremos um processo aí de grande dificuldade social, muito além do que se faz no extremismo da Venezuela de extrema esquerda. A extrema direita também fica com essa balela populista. E no meio disso tem os omissos, né? O Rodrigo Maia, os em cima do muro, os malandros. A questão é a intenção política, né? Não adianta, Edinho, fingir que isso não existe. É fato repetitivo. E você falou no começo muito bem uma questão: por que nós somos instáveis emocionalmente no Minuto de Sabedoria? Nós cansamos da luta. O brasileiro é de tiro curto. Nós achamos que, por exemplo, não, eu já fiz todo o processo de ir às ruas por causa da Dilma, eu fui lá no tempo do Collor, agora daqui a uns 20 anos eu vou de novo, né? Às vezes, numa questão social, você tem que ir à luta todos os dias, todos os momentos. Às vezes você tem que ir a uma batalha de manhã e outra de tarde, porque, infelizmente, né, o homem ainda é o lobo do homem, como dizem os filósofos da antiguidade. Nós ainda estamos nos autodevorando como canibais sociais. Então, se botar mais dinheiro, irrigar dinheiro no Brasil e não tirar os ratos da sala, né, eles sentarão, tomarão conta, né, e nós, como cidadãos honestos, ficaremos esperando a nossa parte. Até que você entenda que, se você não se revoltar, né, tem um livro que fala "Quem comeu meu queijo", né, Edinho? Me chama a atenção aqui, Miguel, porque a comunidade internacional está percebendo, a comunidade internacional está vendo todas essas incertezas, está chamando a atenção de tudo isso, até porque, olha, no mercado financeiro o dólar está se aproximando dos R$6. Nós estamos com quase R$5,80. Se vocês pararem para entender, se o povo, né, parar para refletir e meditar o que significa tudo isso, por causa de todas essas incertezas que eles estão causando aí, de discussão, de liberação, as commodities elevam seus preços. E o que é as commodities? O Miguel Brambila tem um conhecimento muito mais profundo que eu, pode falar. Muitos produtos, matéria-primas essenciais para nós poder tocarmos a economia. Aí o dólar sobe, nossa moeda desvalorizou, perdemos o nosso controle, nosso poder de compra. Muitas coisas são compradas de fora, vamos ter que comprar muito mais caro do que nós estamos pagando. Com a toque do quê? Aí vem a inflação, começa a elevar os preços. Aí começamos a perder poder de compra, vamos ter que fazer compensações financeiras. Quem perde é o nosso país. Tem que se resolver isso o mais rápido possível, tem que colocar soluções, né? Bastou uma palavra ontem, né? Do Maia para poder fazer
tudo isso aqui movimentando-se em cima, né, dos assuntos desencadeados por essas colocações do próprio presidente da República, que antes dizia que a hidroxicloroquina era nas mãos de todo mundo, inclusive tomou na frente de todo mundo, servia para uma hiena, mostrando para todo mundo, dizendo que era o produto da salvação. Colocou, fez um decreto colocando que era obrigatório que as pessoas decidissem se queria tomar ou não. Faz o mesmo com a vacina, entrega um decreto, cada um assina se quer ou não. Agora não, agora precisa da Anvisa. Tava querendo mexer na Anvisa, ia trocar o fulano da Anvisa. A partir do momento que o STF se movimentou para tentar judicializar, tirou o fulano de tal que ia mexer na Anvisa, Miguel. É verdade. Você falou hiena, desculpe, Edinho, mas é verdade. São umas hienas, mesmo comendo a carniça, né, do que seria aí, muitas vezes, o resto daqueles que estão ansiosamente em cima do poder. Né? Era uma ema, mas na verdade... Era uma ema. Na verdade, se fosse uma hiena, talvez nós estivéssemos mais felizes hoje, né? Porque a hiena talvez tivesse devorado o cidadão, a psicopata que nós temos no poder, porque basta ouvirmos analistas, eu sou analista superficial em muitas questões, a commodity é um preço baseado internacional. Você vende o preço do petróleo, por exemplo, né, um barril de petróleo custa $50 aqui no Brasil, custa $50 nos Estados Unidos, $50 em todo o mundo. Então, isso se chama commodity. E aí você tem que fazer os seus custos. Isso é uma commodity. Aqui você ouve especialistas, eu cito o Marco Villa, por exemplo, entrevistou um embaixador brasileiro, já aposentado, falando com propriedade que nós estamos isolados no mundo. Essa questão aí da China, por exemplo, né? Nós estamos pareados, subordinados. Eu acho que o Brizola deve estar dando voltas no túmulo, ou no céu, no inferno, onde quer que esteja, né? Por causa desse entreguismo bolsonarista. Né? Nós estamos aliados a 3 países só no mundo inteiro, e o Trump, que não está nem aí para o Brasil, né? Vendeu um monte de cloroquina sabendo que não funcionava, pode inclusive perder a eleição. E como será o nosso posicionamento político internacional? Vai mudar. Então, essa falta, né, essa submissão aos Estados Unidos também demonstra uma fragilidade na compreensão do papel político institucional que representa a presidência da República, que está mal representada nesse momento. Isso tudo traz para o brasileiro várias questões de contra-choque, não é, Edinho? E essa judicialização representa exatamente isso, a polarização. São duas coisas: polariza-se, dividir para conquistar. Nós vivemos a política de 2000 anos atrás, e enquanto não houver uma revolução cultural, nada vai acontecer. Um breve intervalo para voltarmos depois, meu caro Edinho Soares. Perfeito, vamos lá então a um breve intervalo na programação, 10h46. Vamos cumprir o rito, né, com os nossos anunciantes, patrocinadores, e já nós vamos estar voltando. Miguel Brambila, na volta, eu quero conversar com você sobre judicializações aqui no estado do Rio Grande do Sul. Também estamos sob efeitos de judicializações, tá? Nós vamos agora trazendo então para você o nosso intervalo, já voltamos. A CPR Rodas e Pneus, localizada em Caxias do Sul, em 2 endereços, conta com a experiência de quem está há mais de 30 anos no mercado, preservando sempre a melhor qualidade e segurança para seus clientes. Trabalhamos com pneus nacionais e importados das melhores marcas. Dentro de nosso portfólio de serviços, realizamos alinhamento 3D, geometria, balanceamento e conserto de pneus e muito mais. Agora, quando o assunto é rodas, nós somos especialistas e pioneiros no assunto. Realizamos conserto em geral, torno, solda, pintura, verniz, rodas diamantadas e o que você precisar. Aguardamos você em 2 endereços. Em nossa matriz, na Rua Fortunato Moselli, número 2423, no bairro São José, telefones 3224-3253 ou no 99971-1999. Ou em nossa filial, na Rua Moreira César, número 1140, no bairro Pio X, telefones 3224-1799 ou no 99971-1999.
Os tempos parecem difíceis, mas acredite, vai passar. Mantenha a alegria, mantenha o amor, mantenha o carinho, mantenha a esperança. Agrícola Juriti, rações, mimos e acessórios pet. Venha para a Agrícola Juriti, Rua Sinimbu 2440, 3204-1295, São Pelegrino. Agrícola Juriti, acreditamos num mundo melhor. O trabalho do eleitor vai muito além de comparecer às urnas e votar. É super importante acompanhar o que os candidatos eleitos fazem depois de tomar posse. Aquela promessa de campanha foi cumprida? Como o seu candidato está usando as verbas públicas? E os projetos que ele defendia na hora de pedir seu voto foram apresentados? E a gente precisa fiscalizar todos os eleitos, mesmo aqueles que não receberam nosso voto. Afinal de contas, quando toma posse em um cargo eletivo, o político vira um representante da sociedade. Na era da informação, não faltam maneiras de vigiar a atividade de prefeitos e vereadores, pela internet, por aplicativos ou até com a ajuda de organizações não governamentais. O importante é acompanhar de perto o que está sendo feito com o dinheiro público. Sabor da Serra, eu quero parceria. Sabor da Serra, eu quero pizza. Eu quero sabor, eu quero Sabor da Serra, eu quero pizza. Ligue, peça sua, consulte os sabores no Face. Sabor da Serra, quero sabor, quero parceria, quero pizza. Pizzaria Sabor da Serra, a melhor pizza da cidade. Peça já! Muito bem, estamos de volta agora, 10 horas e 50 minutos. Faltam 10 minutos para nós fechar nossa programação, mas ainda há tempo, né, de nós falarmos sobre judicializações, é a pauta de hoje, sobre decisões que poderão ficar a cargos, né, da Justiça. E aqui no Rio Grande do Sul também, né, o Ministério Público deferiu uma liminar para que o CEPERS possa, né, exigir ou paralisar a volta às aulas. Inclusive tem algumas aulas acontecendo do Estado, mas só para o pessoal poder entender o grosso modo, o CEPERS pediu essa pauta porque quer que um responsável assine os protocolos liberando um responsável às escolas, dando o aval de que todas as escolas podem ou estão habilitadas para a utilização desses espaços por professores e, claro, evidentemente, por alunos. Só que, olha, aí chama atenção que cada escola é um caso, cada escola precisa de um levantamento, precisa de alguma colocação quanto a isso, e agora cabe para a Justiça definir tudo isso. A Justiça está tentando chamar, vai chamar, já está mandando os documentos para chamar Estado do Rio Grande do Sul e CEPERS para que juntos possam costurar um acordo sobre tudo isso. Miguel Brambila, a pergunta é bem rápida e a resposta eu tenho certeza que vai ser bastante tranquila no sentido de trazer a resposta, porque mais ou menos já está no imaginário, no entendimento de todos nós, né? Não precisava esperar chegar até ali. Isso aqui não era só fazer isso antes de chegar no momento judicial? Pois é, Dinho, você veja bem que basta pegar alguns programas anteriores a este, e nós temos discutido isso com bastante boa vontade. Não precisava, né? Mas, mais uma vez, a Justiça entra em campo como mediador. Parece aquela briga do rei Salomão lá, que você sabe a história, né? Todo mundo sabe que o rei Salomão disse, não, tá bom, então eu vou dividir a criança no meio e cada um fica com um pedaço, né? Daí a mãe verdadeira disse, não, pode ficar com ela então, porque a mãe verdadeira queria realmente a vida do seu filho, e a mãe que não era verdadeira disse, tá, beleza, então quer dizer, não estava preocupada com a criança, estava preocupada com a disputa, né? Essa é a história do rei Salomão, resumindo, dessa famosa decisão que ele sabia, né, que colocando-se isso em questão, a verdadeira mãe se denunciaria e abriria mão do seu poder para a vida do seu filho. Então essa é a verdadeira intenção do amor. A sociedade deveria se pautar pela sabedoria.
Mas não, é disputa de poder, é disputa de vaidades, é disputa de egos. Essa questão, que nós já temos dito várias vezes aqui no programa, que a preocupação é com a pedagogia do desenvolvimento infantil, é uma balela. Porque o que se denunciou foi o abismo social, educacional que nós estamos vivendo também, além de outros setores, quando as escolas públicas sucateadas, professores com salários atrasados, com dificuldades em manter a estrutura dos prédios escolares, em decadência há muitos anos, agora quer-se tapar com um esparadrapo, com um band-aid, este buraco, dizendo-se que este valor de 270 milhões que foi espraiado aí pelas escolas seria suficiente para a segurança diante de uma pandemia, diante de um vírus sem cura. E a notícia é que, bem provavelmente, tinha que, a partir de janeiro, quando as vacinas começarem a ser divulgadas e estiverem comprovadas em tempo recorde, nós tenhamos que, segundo a ciência, nos vacinar todos os anos, porque os anticorpos acabam desaparecendo. Algumas pesquisas nesse sentido estão sendo também trazidas à tona. A ciência está já chegando a este ponto. Teremos que nos vacinar todos os anos. Então, esse ano foi um ano de luta. Quer se voltar de qualquer jeito em novembro? Nós dissemos aqui que os professores fariam greve, as escolas, os diretores de escolas, e enquanto isso o tempo passa. Por que exatamente essa pressa, se não temos ainda a vacina? É óbvio que pessoas inteligentes querem os seus filhos seguros, pessoas que igual à história do rei Salomão, preferem uma boa intenção, querem a vida dos seus filhos e também querem estar longe do contágio. Nós ainda estamos numa média alta, 500 pessoas por dia morrendo no Brasil da Covid, e as pessoas acham pouco, banalizando-se a morte, Edinho. Então é indignante tudo isso. O óbvio é indignante porque a lucidez nos traz mais tristezas diante dessa infantilidade institucional que se vive no Brasil. Mas o poder da indignação saudável é necessário para que se proteste de forma saudável e se crie movimentos de repúdio a muitas coisas. O CEPES tem razão. Eu falei aqui, ontem eu falei que poucas coisas, em frente, eram 10 ou 12 crianças, voltaram à catequese no salão da igreja, mas mães estavam na frente da escola sem máscara conversando. Então o que adianta? Como será? Né? Se esse divisionismo, esse negacionismo ainda no país que está à margem da sociedade mundial. É isso aí. Tem muitas coisas a serem resolvidas e nós precisamos de verdade estar atentos com tudo isso. Está chegando eleições agora municipais, daqui cerca de 15 dias, né? Nós vamos entrar no pleito municipal para escolher talvez alguns municípios em primeiro turno, mas outros municípios já vão escolher os seus prefeitos. Vamos escolher também os vereadores. É essa turma aí que está no comando de tudo, gente. É quando nós entregamos, né, esse cheque em branco, essa procuração para que essas pessoas possam outorgar. Nós devemos estar cada vez mais em cima, cada vez mais observando, exigindo, cobrando. A gente muitas vezes não tem esse hábito, mas pegue o telefone vou votar em tal candidato. Ele consolidou, pega o telefone dele, já pega o e-mail dele e fica toda hora em cima, postando, discutindo, debatendo, perguntou por que ele está votando no sim. Na verdade, ele não tem que votar por si, ele é uma autoridade pública. Ele tem que votar pelo que pregam os seus eleitores ou aqueles que debruçaram o voto sobre ele ou o que pensa o povo. Né? Quando a pessoa fala assim, eu sou vereador, não, você não é, você está vereador, você continua sendo você, e sendo você, como é que você está obrando pelas suas mãos em detrimento popular? Tem que pensar isso tudo, as pessoas têm que estar vendo isso, vendo essas posturas. Esperamos que consigamos evoluir no meio de tudo isso, crescer a nossa massa cefálica para pensar nessas questões, dessas coisas, porque está urgente. Está urgente. A situação que está, as coisas estão nos levando para um penhasco, um desfiladeiro. E como disse o Miguel Brambila, quanto mais rato, mais queijo, mais rato, né, Miguel? É verdade. Você falou bem, Edinho. O cheque em branco, a população brasileira dá aos seus eleitos. E não cobra os fundos, porque esse cheque em branco normalmente se transforma num cheque sem fundos.
É uma analogia interessante, porque o saque que os políticos fazem da sociedade vai muito além do direito que eles têm de agir em nome da sociedade. Isso nos transforma numa sociedade falida. E uma sociedade falida, ela não morre, ela se arrasta, porque a vida continua, ela paga alto preço pelo seu atraso social, mas a vida continua. Então, é positivo que se fiscalize a utilização desses recursos, não somente, porque não é somente a corrupção, são outras coisas também. E o RICAL, por exemplo, você demitir por incompetência não significa corrupção. Você pode, em países, em sociedades desenvolvidas, em todas as instâncias, demitir, não somente não votando, demitir mesmo, exigir que aquele candidato que se elegeu e que não está cumprindo o seu papel, mesmo que seja honesto, por preguiça, por várias questões, por omissão, por covardia ou por incompetência, seja demitido, como se faz na iniciativa privada. A política nacional precisa de estudo, de aprofundamento filosófico social. Isso é base de um progresso que nós chegaremos lá. Mas eu não sei a que preço, Edinho, né? Atualmente a matemática é 2 mais 2. Nós dissemos aqui que haveria uma greve nas escolas estaduais, porque eles não vão voltar. É óbvio, precisa justiça, o governo fala uma coisa. Por quê, né? Por que não se diz, olha, tudo bem, vamos combinar então, onde está o plano pedagógico de recuperação das aulas para que as pessoas saibam com segurança que este ano será recuperado pedagogicamente? Ninguém fala nisso. Estão falando somente da porta para fora, e as crianças precisam de acompanhamento pedagógico, sociocultural, né? Enfim, mas ninguém fala nisso. O CEPER já deveria ter esse plano, inclusive como argumento jurídico, já que a coisa foi para a justiça. Vai ter que brigar, né? É igual aquela história das mães em frente ao rei Salomão. A verdadeira mãe da sociedade, que ame realmente os seus filhos, vai aparecer que é a boa intenção coletiva mais cedo ou mais tarde, Edinho. Por enquanto é uma caixa de Pandora. Vamos torcer que lá de dentro não venham, né, monstros e dragões. Miguel, um grande abraço para você, meu irmão, e nós vamos encerrando por aqui. Você faz o fechamento do nosso Sabe Caxias by Bitcom nesta quarta-feira, dia 28. Muito obrigado a todos pela audiência, pela presença. Lembramos que nós não estamos somente no Facebook, estamos no Instagram, estamos no YouTube. As reproduções são importantes porque você pode cobrar a nossa coerência, inclusive. Consuma este entretenimento gerado para você com amor, com carinho, com sinceridade e, claro, com imperfeição, porque perfeito não é somente Deus e bom somente Deus. Nós estamos trabalhando pelo progresso de todos nós, juntos, critique se for preciso, não é? Estamos juntos com você. Vem aí o Lance Esportivo, depois tem a Bitcom meio-dia, tem as plantões do Edinho ao longo do dia, muita coisa boa, né? Viemos aí desde cedo trazendo e muitas coisas boas ainda vão acontecer. Fique conosco, Sabe Caxias by Bitcom, fica por aqui, nós voltamos amanhã, se Deus quiser, com mais assuntos de seu interesse. Abraço, tchau, obrigado. Tchau. Edinho. Bitcom TV. Passa no seu smartphone.